Seja bem-vindo a mais um corte do Zona Mista. Esse corte é um oferecimento de APV desde 2006, protegendo seu veículo. Matheus Barbaço, é o seguinte, eu sei que tem notícias aí sobre a janela do Bahia. Vamos falar sobre isso? Traga isso, por favor, pra mim. Cara, vamos lá. Saíram algumas informações ao longo desses últimos dias envolvendo o Esporte Clube Bahia. O clima, como é notório, não é dos melhores, apesar de ter vencido o Botafogo nessa última rodada, antes da parada para a Copa do Mundo. E o principal, obviamente, no último programa debateu pra caramba isso aqui com o Leonardo Martinez, né, com ideias opostas, né, tem sido muito a direção de futebol, que hoje, querendo ou não, é representada por Cadu Santoro, que tem feito um trabalho bem aquém aí à frente do Bahia, para não dizer ruim. E saíram algumas informações. A mais quente, digamos assim, e que, segundo apurações que fizemos posteriormente, se confirmaram, foi a respeito de Gabriel Peck. Quem soltou a primeira notícia sobre isso foi o nosso querido Samuel Venâncio, do Central da Toca, que tem muito respaldo e credibilidade para poder falar de Cruzeiro, e quando ele foi buscar informações sobre o interesse do Cruzeiro, ele colheu a notícia de que o Bahia também havia sondado. Depois disso, a Bia Jesus do Bahia Notícias trouxe a informação de que o Bahia havia sondado desde a primeira janela de 2026. Gabriel Peck saiu do Vasco há 3 anos e só cresceu na MLS, né? É uma MLS que não tem mais um nível tão abaixo dos outros anos, mas ainda é um campeonato, né, que tecnicamente não tem o seu primor elevado. Mas Gabriel Peck tem 47 gols em 103 partidas na LA Galaxy, né? Um cara que é um ponta com poder de fogo. É algo que o torcedor do Bahia cobra e quer ver há muito tempo. Tínhamos um Pulga que tinha essa capacidade. Ele saiu como joia aqui, né? Saiu como joia. Hoje tem 25 ainda, é um cara relativamente novo para a realidade do futebol, né? Esse negócio eu falei relativamente novo porque os padrões City, sim. Né, de valor de mercado, de ir para a Europa posteriormente, talvez não seja tanto. Mas, enfim, eu também acho que assim, vale um investimento em um moleque de 25 anos, porque o mercado árabe, o mercado asiático ainda olha para esses caras que não são tão novinhos assim. Mas não passou de sondagem. O LA Galaxy recusou uma proposta na última temporada do Lyon de mais ou menos 87 milhões de reais, e o Cruzeiro parece que é quem vai adiante pela contratação de Gabriel Peck, e o Bahia mais uma vez vai comer mosca. Nesse caso, a gente até relativiza por conta da inflação, né? Do valor elevado. O Bahia pagou 56 milhões em Alejo Vélez, e eu imagino que não quer fugir muito desse padrão. Até hoje a contratação mais cara foi a de Lute, que foi pouco mais de 60 milhões de reais. Mas que dá uma resposta, trazer o torcedor para perto de novo, o Grupo City vai ter que coçar o bolso e trazer jogadores de um nível elevado. Eu acho que Gabriel Peck agregaria muito nesse poder de fogo, porque é um ponta que faz gol e dá assistência. E muitas vezes o fato de você não ter um time que contribui tanto com gols faz com que tudo caia em cima do camisa 9. Alejo chegou, nem entrou em campo e já tá recebendo uma pressão terrível, assim, da galera considerando que ele tem que ser a solução dos problemas e que ele não é porque não tem números tão altos de gols. Mas a gente precisa de um time que contribua fazendo gols, né? Falando um cara que jogava de articulador ali, pisando na área, mas fazia seus gols. Então, assim, tem que ter jogadores que façam gol. Acho que Gabriel Peck traz essa característica, mas acho improvável que o negócio vá adiante. Bom nome, Paulo. Gabriel Peck. Bom nome. O jogador saiu daqui muito elogiado, né? E vem fazendo um bom trabalho lá, né? Nos Estados Unidos. Um bom nome. Mas, Barbaço, eu gostei dos nomes que foram sondados essa semana. O que mais me atrai, assim, é o Echeverri, né? Echeverri também é um caso antigo, né? E o que fez o torcedor ter algum tipo de esperança com relação a uma movimentação de vinda para o Bahia foi o rebaixamento do Girona. O Girona caiu para a segunda divisão, para a Liga 2. Echeverri foi para o Girona nessa temporada. Já tinha passado por um período de empréstimo no Bayer Leverkusen, não foi bem aproveitado, não conseguiu agarrar a oportunidade, jogando talvez em um nível maior de Bundesliga. E agora surgem alguns times interessados. Segundo o João Van Bolsen, o Flamengo também está de olho, o River Plate quer repatriá-lo e o Monza da Itália também quer o atleta. A pretensão do Manchester City, e aí vai além do grupo, o Manchester City é quem detém os direitos econômicos do jogador, é de mantê-lo na Europa para que ele possa se desenvolver no nível do futebol europeu para ir para o Manchester City com capacidade de render em um nível mais elevado, né?
Mas é aquele negócio, eu acho que hoje o futebol brasileiro não tem uma distância tão grotesca assim para aquelas ligas de segunda prateleira da Europa, não. Assim, por exemplo, o Monza joga o campeonato italiano. Não sei se o campeonato italiano é tão superior assim ao brasileiro atualmente. Talvez ao argentino, sim, mas ao brasileiro eu acho que o nível competitivo é alto e o Super Mundial mostrou bastante isso. Mas o Etcheverry tem 20 anos. Teve um jogo do Sul-Americano Sub-17, se não me engano, que ele fez 3 gols na seleção brasileira, vestindo a camisa da Argentina. É um moleque muito promissor, com muito talento e que certamente iria contribuir. Pode jogar naquela posição ali de Everton Ribeiro, poderia ser trabalhado para ser substituto de Everton, mas é um outro caso que é muito difícil de ir adiante. Bara, inclusive, tem trazido informações frequentes sobre o Etcheverry e o interesse do Bahia desde antes dele ter ido para o Girona, né? E agora surge mais uma vez... Ele que não quer vir jogar aqui no Cara, Brasil. a ideia do Manchester City é que ele continue na Europa. Não é nem um desejo... Porque assim, se dependesse dele, eu acho que nem seria o Bahia. Eu acho que ele queria voltar pro River, por exemplo, que foi onde ele surgiu para poder ficar por empréstimo por um tempo, reencontrar ali sua boa forma e depois voltar para a Europa. Mas a ideia do Manchester é mantê-lo lá na Europa. Ô, Barbaço, desculpe. Pode falar. Se o Bahia traz essas 2 peças, por exemplo, 3 peças, que está sendo, que é necessidade, né, na verdade, Sim. do Bahia. Você acha que dá uma aliviada? Na minha opinião, sim. Sim. O Bahia vai ter menos peso, né, por conta de contratações como estas. Sim. Só que aí eu vi um vídeo seu falando sobre a questão do, na minha vez, O Sheik tá liso. Tá segurando a onda. Como é que você consegue fazer essa Pior que relação nem entre as tá, duas partes? assim, né? Tipo, Óbvio que não. óbvio, né? Pô, acabou de chegar um cara que foi 56 milhões de reais. Mas assim, o que eu tenho cobrado muito ultimamente, eu acho que esse é um anseio do próprio torcedor, é que o grupo pense mais no resultado esportivo, sabe? Eu acho que vale a pena você se arriscar um pouco e fazer uma movimentação um pouco mais volumosa, mais vultuosa e ter a garantia de, por exemplo, avançar para uma fase de grupos de Libertadores e só de avançar para uma fase de grupos de Libertadores você já garante 25 milhões de reais. Às vezes vale mais a pena você investir num cara que vai dar o retorno esportivo e você tem... Né, futebol é tudo muito incerto, mas você tem quase que a garantia de que ele vai dar esse retorno esportivo do que você ficar pensando apenas em maturar o cara vai dar o retorno, mas é mais importante ter o retorno financeiro mais à frente, como foi o caso de Lúcio Rodrigues, por exemplo, que veio, deu sua contribuição e saiu pelo dobro do valor. Então, eu acho que a principal cobrança é nesse sentido, é de trazer o cara que tecnicamente vai contribuir, independente dos valores, independente de se vai gerar uma venda para a Europa, porque ainda é muito jovem. Eu acredito que o perfil de contratação é esse, o Gabriel Peck da vida, que não tá ali ainda aventurando, já é um cara maduro pro futebol, mas que ainda tem mercado fora e que viria para resolver uma questão. O Bahia tem um problema hoje nas pontas, sabe? O torcedor tem pedindo muito Cauê Furquim, que meteu um golaço de falta agora pela seleção sub-17, porque Kiki e Ademir não tem nada a mais do que Cauê Furquim, que tem 17 anos de idade. Então o Bahia tem um problema nas pontas. Pulga, depois das 2 lesões que teve, não consegue mais render no nível que rendia. Verdade. Sanabria contribui, mas tem limitações ali no aspecto tático e isso não dá confiança para Rogério colocá-lo com frequência, né? Enfim, limitações nos lados do campo. E o jogo do Bahia depende desses caras dos lados, né? É até um dilema que a gente vive frequentemente aqui de falar sobre montagem, sobre esquema e tudo mais, mas hoje o Bahia joga com 2 pontos. E esses 2 pontos têm que estar rendendo em bom nível para poder fazer com que o jogo do Bahia funcione. Você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Venha conhecer a APV. E ganhe 15% na taxa de adesão clicando no link da descrição. Aproveita.